Êxodo capítulo de número 15, versículo de número 22. Quero liberar sobre a sua vida uma palavra profética. Capítulo 15, versículo 22. Também quero cumprimentar os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco até o final. Vai valer a pena. Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês também. Capítulo 15, versículo 22. Está escrito: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Repita comigo: sem encontrar água. Guarda essa informação aí. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. O povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças, e pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. E você diz amém. Eu quero liberar uma palavra profética da parte de Deus para o teu coração com o seguinte tema: esse momento amargo vai passar. Esse momento amargo vai passar. O povo de Israel tinha acabado de viver um grande milagre. Eles acabaram de presenciar o sobrenatural de Deus. Eles já haviam saído do Egito, da terra da dor, da escravidão, do sofrimento. Foram 430 anos dentro do Egito. Destes 430 anos, 3 gerações foram escravas. Mas agora o povo está vivendo o milagre da libertação. Eles foram libertos da opressão de Faraó, da opressão dos egípcios. Mas agora eles precisam trilhar um caminho que eles nunca passaram. Eles precisam agora seguir em direção à terra prometida. Eles cresceram dentro do Egito, no contexto de escravidão. Eles nunca tinham saído de lá de dentro. Mas agora eles precisavam sair e seguir em direção à terra que Deus prometeu a eles. Então tudo era novo. Eles estavam vivendo um milagre, mas era um momento novo na vida deles. Então eles estão agora no deserto, indo em direção a essa terra boa que Deus prometeu. Mas a Bíblia diz que eles chegaram diante do Mar Vermelho. O caminho que eles fizeram os levou até aquele ponto, Mar Vermelho.
Quando eles olharam para trás, lá vinha Faraó com 600 carros de ferro, querendo matar. A Bíblia diz que então Deus fez um grande milagre. A Bíblia diz que Moisés foi clamar a Deus e Deus falou: por que clamas a mim? Fala para o povo de Israel marchar. Pegue o cajado, toca nas águas. Você conhece a história, tocou nas águas, o mar se abriu. O povo atravessou, do outro lado o povo cantou, o povo fez festa. Eles estão vivendo algo surpreendente. Porém, quando eles saem daquele ponto do Mar Vermelho e eles começam a atravessar o deserto de Sur, eles caminharam 3 dias e 3 noites e acabou a água. Ou seja, eles agora estão passando por um momento difícil, um momento de aperto, um momento complicado. E a Bíblia diz que o povo começou a murmurar. Não tinha água, as crianças querem água, está com sede, as mulheres estão com sede, os homens estão carregando mala, estão carregando as coisas, tenda, armação de tenda. Não tem água, deserto, 50 graus. Aí a Bíblia diz que eles encontraram uma fonte. Diga assim: solução. Qual é a solução para quem está com sede? Eles acharam uma fonte de água. Mas quando eles experimentaram daquela água, quando eles começaram a beber da água, a Bíblia diz que as águas eram amargas. Diga comigo: a fonte, solução para quem está com sede. Porém, uma solução amarga. Não deixou de ser água, mas é amarga. Agora eu quero trazer para o contexto espiritual. Quantas pessoas também elas têm experimentado o novo de Deus? Elas saíram de um ponto da vida delas de dor, de sofrimento, de angústia. Tem sido desafiador esse caminho novo para você. Mas mesmo assim você está vivendo esse milagre de Deus. Mas agora você chegou em um ponto amargo da tua trajetória. Estava indo tudo bem. Deus estava agindo. Mas agora você chegou em um ponto da tua vida amargo. Não deu nem tempo de comemorar muito. Não deu nem tempo de experimentar esse novo de Deus. E você está passando agora por um momento amargo. Quantas pessoas que têm vivido isso? Cada ponto da tua vida é uma experiência diferente. Cada etapa da tua história é uma experiência diferente. Porém, agora você está em um ponto amargo. Como sair disso? Como resolver isso? A Bíblia diz que eles chamaram aquelas águas de Mara, porque a palavra Mara no hebraico significa amargo, amarga. Experiência amarga. Só que aí nós temos algumas verdades sobre Mara que eu quero falar com vocês. A primeira verdade sobre Mara:
é que não havia outro caminho diferente. Para eles falarem assim, ó: se eu soubesse que era assim, eu não tinha vindo por aqui, eu não tinha feito esse caminho, eu não tinha escolhido essa direção, eu tinha escolhido outro. Se eu soubesse que era assim. Não, mas quando se trata de Mara, deserto de Sur, não tinha outro caminho. Aquele era o caminho. Você tem que entender que se arrepender de alguns caminhos não é uma alternativa para você, porque não tinha outro caminho. E quando a gente fala de Israel, povo de Deus, quem é que guiava eles? Deus. Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Quem é que dá a direção? Deus. Quem é que os conduz? Deus. Então quem foi que indicou aquele caminho? Você tem que entender outra verdade. Existem momentos amargos, pontos amargos da tua história, que é o próprio Deus que permite. Você tem que entender que é exatamente esses pontos amargos da tua vida que está fazendo você ganhar experiência, desenvolver maturidade. Os momentos amargos que Deus permite a gente viver é justamente porque Deus quer que você cresça. Que você amadureça. E é esses momentos amargos que nós precisamos extrair algumas lições deles. Você não pode ver todos os momentos amargos da tua vida como um ponto de fracasso. Você tem que ver como um ponto de lição, de aprendizado. Você precisa aprender com isso. Olha para essa pessoa que está perto de você, e essa mensagem não tem no Google, né? Eu queria estar sentado aí ouvindo uma mensagem dessa, mas olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: esse momento amargo é aprendizado. Por quê? Você vai sair mais forte desse momento aí, mais resiliente, confiando mais em Deus. Aleluia. Então essa é a primeira verdade que nós temos que entender sobre Mara. E Deus vai permitir você passar pela prova para ensinar você a depender dEle. Momentos amargos é Deus nos ensinando que nós temos que aprender a depender de Deus. Você precisa aprender a depender de Deus, porque senão a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. E Deus, Ele vai permitir você e eu passar pela prova, pelos momentos amargos, para também o Senhor provar a nossa fidelidade. Deus está com esse momento amargo provando o seu coração. Diga para essa pessoa: Deus está provando o seu coração. Então presta atenção. A Bíblia diz que foi ali naquele ponto amargo que o povo murmurou, que o povo reclamou, que o povo questionou. Por quê? Porque você precisa entender que nem todo mundo entende os momentos amargos da vida. Nem todo mundo entende. Por que comigo, Senhor? Por que com a minha família, Deus? Por que que tem que ser assim? Nessa vida a gente tem duas opções: ou você vai murmurar ou você vai adorar.
São as duas alternativas que nós temos. Ou eu vou continuar confiando em Deus, ou eu não confio mais. Quem está entendendo isso aqui? E presta atenção, e eu finalizo. A Bíblia diz que Moisés foi falar com Deus. Moisés foi falar com o Senhor. Moisés não foi influenciado pela murmuração do povo. Porque Moisés também podia começar a murmurar junto com eles. Mas Moisés, ele entendeu que a posição dele ali no meio do povo era de liderança. Então o comportamento do líder tem que ser diferente do comportamento do povo. O povo pode murmurar, o líder não. Talvez você é um líder lá naquela empresa. Você é um líder no meio da sua equipe. Você é um líder. Eles reclamam, você não. Eles murmuram, você não. Você não pode esquecer a posição que você ocupa. Você é um líder. Lá no meio daquela família, todos têm você como um líder naquela família. As pessoas pedem oração para você. Tem pessoas lá na sua casa que tem você como referencial. Então, quando eles murmurar, você ora. Quem está entendendo isso aqui? Então Moisés foi falar com Deus, foi pedir direção para Deus. Em momentos amargos, aprenda a depender de Deus e buscar direção em Deus. Em quem você está buscando direção nesse momento amargo que você está vivendo? Você está ouvindo quem? Você está buscando conselho em quem? Nesse momento amargo aí que você está passando. Porque tem pessoas que ele passa por alguns momentos, aí ele vai buscar direção no amigo, na amiga. Às vezes são pessoas, não estou falando que é errado, mas às vezes são pessoas que não vai te mostrar o caminho certo. Por quê? Porque existem decisões que podem mudar a sua vida, ou para melhor ou para pior. Então, dependendo do conselho que você recebe, aquele momento que já era amargo vai ficar com gosto de fel. Quantas pessoas que você está bebendo a bebida amarga da vida, porque você ouviu tanta gente, você deu atenção para tantas pessoas, mas é meu amigo, mas é minha amiga. Pode ser meu amigo. Se não tem a vida que eu desejo, não é dele que eu vou buscar conselho. Continua sendo amigo, não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? É que você vai buscar direção em pessoas que não têm a vida que você gostaria de ter. Não tem o casamento ideal que você gostaria de ter. Tem gente que já passou por tanta coisa nessa vida, que as pessoas estão chamando aquilo de experiência. Não é experiência não. Ah, mas o fulano, ele já teve 3, 4 casamentos. É experiente. Experiente em quê? Em manter relacionamento que não é. Ele é experiente em quebrar aliança. Ele é experiente no cartório assinar divórcio. Agora, para lutar pela casa, pela família, pela aliança, é diferente. Olha para essa pessoa que está perto de você. Pergunta, você está entendendo? Vai depender de você se esse momento vai ficar amargo ou doce. A forma como você vai agir, como você vai reagir a toda essa situação. O Moisés, ele nos ensina algo precioso. Pergunte o quê? Quando não tiver mais ninguém,
falando a mesma língua que eu me silencio para as pessoas e eu falo com Deus. Porque o povo só murmurava. Ele foi falar com quem? Com Deus. Então quando começar aquela murmuração na tua casa, vai orar. Quando começar aquelas confusão lá no trabalho, vai orar. Quem está entendendo? E presta atenção. Deus disse a Moisés: pegue um pedaço desse lenho de acácia, madeira da acácia, joga na água. É por isso que o óleo da acácia é o óleo da transformação. Porque a acácia fala de transformação. Ele pegou aquele lenho, jogou nas águas. Aí Deus falou assim: agora prova, bebe. Quando ele bebeu, ele virou para o povo e falou assim: está liberado, a fonte está liberada, pode beber. E a Bíblia diz que o povo matou a sua sede naquele lugar. Então presta atenção. Outra verdade sobre Mara, capítulo 15, versículo 26. O Senhor disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizer o que é certo aos olhos dele, obedecer seus mandamentos, cumprir os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei ao Egito, porque eu sou o Senhor que cura vocês. Aqui Deus, ele se revela como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. É a primeira vez que aparece como Jeová Rafá, o Deus que sara. Mas presta atenção, a segunda verdade mais importante sobre Mara é que foi em Mara que Deus começou a revelar a sua lei e os seus mandamentos. Era Deus dizendo: a partir desse ponto, vocês só vão conseguir seguir em frente se vocês ouvirem a minha voz. A partir desse ponto, vocês só vão conseguir seguir em frente se vocês obedecerem os meus mandamentos. Porque nesse ponto foi necessário pegar um lenho e jogar na água para transformá-la. Mas a partir desse ponto em diante, vocês precisam da minha palavra para viver uma transformação interior na vida de vocês. Vocês precisam da minha palavra, dos meus mandamentos. Se vocês obedecerem. E sabe o que eu aprendo? Que quem não obedece vai viver tomando do fruto amargo, comendo do fruto amargo, bebendo da bebida amarga. Toda pessoa desobediente vai viver uma vida amarga. Deus está dizendo: não quer ter uma vida amarga? Obedeça. Obedeça. É só obedecer. E a Bíblia diz que depois de Mara, se nós continuar o texto, eles chegam a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas. Gente, é Deus dizendo: depois desse momento amargo, eu tenho 12 fontes para vocês. Depois desse momento amargo que vocês estão passando, eu tenho um resort no deserto para cada um de vocês. É 12 fontes, é 70 palmeiras, é um oásis no meio do deserto. É o povo agora acampado, as crianças brincando, a família feliz. Oh glória! Eu quero profetizar: depois desse momento amargo que você está passando, depois desse momento amargo que você está vivendo, Deus tem um tempo de refrigério. Refrigério. Eu vou liberar novamente refrigério. Há um tempo de refrigério para você. Deus está falando com pessoas aqui. Você começou a viver um sonho há 4 anos atrás. Começou um negócio, as coisas começaram a fluir, mas de repente travou tudo. Momento amargo.
Você está tendo que lidar com tudo sozinha. Momento amargo. Mas eu profetizo um tempo de refrigério. Há um tempo de refrigério para você. Você pode ficar de pé, porque essa é a resposta do altar hoje.